Expansão de domínio. Muriel Culcho. Entre o céu e a terra, sou o mais honrado. Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Eu não odeio ninguém. É que nesse exato momento, o mundo parece perfeito. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja.